Olá, bom dia para você. O novo conceito de home office e os direitos de quem leva o trabalho da empresa para casa. Direito trabalhista é o tema do Pronto Atendimento. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento. Pronto Atendimento, @tvcultura.com.br e facebook.com/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Andréia Antonati, advogada, professora e especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário. Andréia, bom dia. É um prazer receber você novamente aqui no Pronto Atendimento. Bom dia, é um prazer retornar e manter as pessoas informadas. Que bom, né? A gente agradece bastante. Olha, a tecnologia que mudou o processo de trabalho no mundo fez muita gente levar o escritório para casa, dentro do conceito home office. E a situação cresceu tanto que em dezembro de 2011 foi sancionada a Lei 12.551. Ela regulamenta e estende os direitos trabalhistas também para quem toca a rotina do escritório sem deixar a sala de estar de sua casa. Bastam alguns passos e Silas vai de casa para o trabalho. Na verdade, ele nem sai de casa. O administrador de empresas é adepto do chamado home office. O que for mais conveniente naquele dia é o que eu vou optar por fazer. Eu posso ficar no escritório uma parte do dia, venho para casa e termino as atividades. Como eu posso estar numa viagem, paro no aeroporto, começo a trabalhar. Então você tem uma flexibilidade maior de trabalho e de adaptação. Silas participa de reuniões presenciais pelo menos 3 vezes por semana. Mas graças ao celular, o computador e a internet banda larga, ele está o tempo todo em contato com os funcionários e com os clientes. O equipamento foi fornecido pela empresa, que também assume as despesas correntes. Depois que passou a trabalhar em casa, Silas diminuiu a carga horária e aumentou a produtividade. A possibilidade de se trabalhar em casa existe desde 1943, com a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, mas muitas empresas contratavam esses profissionais sem registrá-los na carteira. A lei diz que os meios eletrônicos, como e-mail e programas de troca de mensagens, podem servir de comprovante de vínculo trabalhista, mas a lei não diz nada sobre a jornada de trabalho. É impossível, não há esse controle. A possibilidade de, eventualmente, você supervisionar o trabalho se dá só pelos resultados do trabalhador e não pela jornada de trabalho dele, o que pode levar a excessos por um lado ou para o outro. Essa consultora em recursos humanos explica que o trabalho em casa é uma tendência que pode trazer benefícios para as empresas e para os trabalhadores, mas não são todos os profissionais que podem aderir a esse regime trabalhista. Quem tem um trabalho que possa ser feito de maneira remota e tem em casa uma boa condição tecnológica, teoricamente poderia. Porém, quem é o melhor avaliador dessa situação é a empresa. André, explica pra gente, a CLT já garantia, já permitia, entre aspas, esse trabalho em casa. O que mudou, então? O que mudou, Madi, não foram as leis que mudaram, foi a necessidade do dia a dia, como foi colocado até na reportagem. O que acontece? Hoje, em razão da necessidade de filhos, trânsito, distância e comodidade em razão da tecnologia, a empresa pode possibilitar para alguns cargos, algumas funções, que essas atividades sejam realizadas dentro da casa deles. Então, indiretamente, ele vai transferir. E não é porque ele trabalha em casa que aqueles direitos dele que trabalha dentro da empresa são divergentes ou são contrários. Os meus direitos são os mesmos, como foi dito até na reportagem. Nós temos algumas dificuldades, como, por exemplo, controle de jornada, despesas, porque enquanto eu estou dentro do estabelecimento do meu empregador, água, luz, é tudo de quem? Do meu empregador. A partir do momento em que eu trabalho em casa, essas despesas com água, com luz, com espaço de trabalho, indiretamente passam a ser meus. Por que meus? Porque eu tenho que me autocontrolar. Como eu vou avaliar? Antigamente eu gastava R$10 de conta de luz, agora eu vou gastar 30. Então existe esse contrapeso. Então não é porque você está em casa que você não tem férias, não tem 13º, não tem hora extra. Então isso que eu Os queria seus te perguntar. direitos são os mesmos. Você vai ter registro? Vai. Qual o seu horário de trabalho? Das 8 às 18.
Então, a grande dificuldade é como mensurar esse trabalho. Como que o empregador consegue controlar isso? A hora extra e tudo? Para algumas atividades, como quando eu forneço o celular, eu tenho controle de conta. Então, eu posso pedir a conta da MAD e dizer, olha, o seu horário das 8 às 18 é horário de trabalho. As ligações antes das 8 e após as 18 é sua, pessoal. Então, eu posso aplicar advertências, suspensões, descontar do seu salário essas ligações que não são a trabalho, que são pessoais. Por exemplo, quando você trabalha com tecnologia, com informática, eu posso estabelecer dentro do meu sistema de informática um método onde você vai ter acesso aos programas da empresa por determinado horário. Como eu vou saber o ponto? Olha, o seu horário de logar no sistema da empresa é às 8. Então, às 8 você tem que estar sentado em frente à sua máquina e logar a sua máquina. Então, a partir daquele momento, você está online. Eu posso criar métodos que, durante a minha jornada, eu tenha que me logar novamente. Existe um sistema onde eu faço como se fosse bater o ponto, que aqui algumas empresas batem o ponto digital. Então, eles colocam um aparelho junto à sua máquina na sua empresa, na sua casa, que de tempos em tempos você tem que ir lá e colocar a sua digital para comprovar o quê? Que é você que está ali, que não é o seu filho, sua mãe, seu marido, seus irmãos, porque você tem que necessariamente estar trabalhando. Então, o controle ele é mais complicado. Agora, se eu deixo você trabalhar em casa, eu não tenho controle, amanhã eu vou ingressar com reclamação trabalhista e vou ganhar. Por que que eu vou ganhar? Justamente porque eu não terei, você, empregador, não terá como comprovar que você me limitou a minha jornada de trabalho. Os empregados que têm cargo de confiança, que estão sujeitos ao artigo 62 da CLT, mas não tem jornada? Não, eles não podem trabalhar 24 horas por dia. Eles também têm que ter o controle via de regra, 8 horas diárias, limitadas às 2 horas extras. E tem aumentado o número de reclamações trabalhistas nesse sentido? Não, porque as pessoas têm mais liberdade de ação. Então, aquele negócio, olha, o meu filho não para, meu filho é hiperativo. Então, eu fico dentro de casa, eu consigo trabalhar, eu consigo dar atenção ao meu filho, ou que nem o caso do rapaz que apareceu, que é administrador, a empresa dele é na casa dele, ou seja, ele não pega aquele trânsito para atravessar a cidade. Hoje, com chuva, por exemplo, ele demora 2, 3 horas para chegar. Então, esse tempo que ele perde nesse translado, ele é recuperado pelo trabalho dentro da sua casa. É uma ideia super positiva. O que nós não podemos pensar é que o fato de trabalhar em casa inibe, proíba ou veta os seus direitos. São os mesmos. Férias, 13º, fundo de garantia, o INSS, hora extra, se você tem comissão, é a mesma coisa, não muda nada. Muito bem, olha, já temos aqui uma pergunta que veio pelo Facebook, é do Michael Gustavo. A empresa onde eu trabalhava me registrava com um salário mínimo, mas recebia um valor a mais por fora. Eles colocavam sempre como ajuda de custo. Quando eu fui demitido, fizeram um acerto em cima do salário da carteira. Gostaria de saber se isso está correto. Ajuda de custo, se ela é paga com habitualidade, é salário. Porque o que acontece? Ajuda de custo seria um valor pago para o empregado em razão da mudança provisória ou mudança por prazo indeterminado. O que acontece? Quando eu tenho uma transferência de trabalho, vamos supor, a cultura é aqui em São Paulo, eu vou mudar você para a Bahia. Eu vou fazer uma mudança, uma transferência provisória. Durante esse período de transferência provisória, eu vou arcar com o quê? Com um adicional de transferência de no mínimo 25%. Agora, eu vou transferir você para a Bahia por prazo indeterminado, ou seja, é indefinitivo. Nessa mudança de estado, onde eu, empregador, quero que você mude para lá, eu tenho que arcar com o quê? Com todas as despesas da sua mudança. Então, essa é a verdadeira ajuda de custo. É um valor que eu pago para o empregado, que é transferido definitivamente para uma outra região e aonde eu arco com a despesa. Então, eu pago essa ajuda de custo e ele fica lá. Não que daqui 2, 3 anos ele não possa mudar de novo. Essa é a verdadeira ajuda de custo. Agora, uma ajuda de custo que é paga mensalmente ao trabalhador é salário. Então, teria que refletir férias, 13º em aviso prévio. Ele tem, então, como recorrer? Tem. A Janete, ela pergunta, eu sou registrada e trabalho 3 horas por dia, mas folgo somente a cada 15 dias. Está correto? Eu não tenho direito a uma folga semanal? Está errado. O que acontece? Quando nós trabalhamos, a própria lei do repouso semanal remunerado, que é a lei 605 de 49, ela dispõe o quê? Que dentro de 7 dias, um tem que ser folga. Ainda que eu trabalhe 1 hora por dia, dentro desses 7 dias, um tem que ser folga. Mesmo que, André, mas eu trabalho só os domingos.
Mesmo que você trabalhe um dia por semana, você sempre tem que ter o quê? Essa folga. Então, quando eu trabalho um dia, eu tenho 6 de folga. Agora, se eu trabalho 3 horas por dia, de 7 dias, eu tenho que folgar. Então, ela está errada. A folga dela não pode ser a cada 15 dias. A Luciana dos Santos é de Guarulhos. Ela conta, eu sou concursada em uma empresa estatal. Eu tenho o benefício do ticket alimentação há 7 anos. Em outubro, a empresa mudou o cartão. A empresa do ticket, né, mudou o cartão e começou a apresentar problemas. Eu fui passar o cartão, ela disse, não passou. Eu entrei em contato para saber o que estava acontecendo e a empresa do ticket me informou que eu não poderia passar o cartão de benefício 4 vezes ao dia, pois seria bloqueado para evitar fraude. Mas o cartão tem senha e eu nunca fui informada sobre essa norma. Isso é legal? A mudança de cartão é legal, Madi, porque nós temos observado o seguinte, no dia a dia, a clonagem de cartões, inclusive de vale-refeição, vale-alimentação, ela é muito aplicada. Eu trabalho no centro e nós verificamos o quê? Que tem alguns lugares que o pessoal fala, olha, não vai, porque lá clona alguns estabelecimentos que já foram fechados. Então, essa mudança de cartão, de ticket, de vale, é válida, é válida. Essa ideia de senha, se ela está utilizando o cartão, é porque não precisa dar senha o cartão dela. Então, assim, existe um contrapeso aí que está faltando alguma informação. Agora, a empresa bloquear a 4 utilizações ao dia é válido? É válido. Por quê? Se eu dei o vale-refeição, vale-alimentação, é para quê? Para que você utilize no seu intervalo de trabalho. Quantos intervalos você tem por dia? 1. Então, se você está usando além de 4, é porque alguma coisa está errada. Então, é uma forma da empresa estar tanto prevenindo a própria empresa quanto a empresa fornecedora do ticket. Espera aí, como que a André está usando o cartão 4 vezes ao dia se ela tem somente um intervalo? Então, ela não está sofrendo nenhum prejuízo, porque a empresa mudou, trocou a empresa fornecedora do ticket, que antes era Vale Refeição e agora é ticket, ela continua com o mesmo benefício, com os mesmos direitos. Então, é válido. Ela não teve um prejuízo. Então, ela não tem o direito de decidir gastar 4 vezes num dia, não gastar no dia seguinte? A ideia não é que ela não tenha o direito de gastar. É o que acontece. O Vale Refeição e o Vale Transporte, a ideia é a mesma. É para o trabalho. Então, o que é o meu Vale Transporte? Eu tenho que utilizar, para você entender, para ir trabalhar e para voltar para casa. É a mesma coisa o Vale Alimentação, Vale Refeição. A cesta básica eu faço o que eu quero, porque eu peguei e levei para minha casa. No caso do Vale Refeição, do Vale Alimentação, que é para o intervalo, é uma vez ao dia. Ah, mas eu fui numa loja tal e gastei tudo em doce. Problema seu. Nós sabemos até de casos que empregados vendem o ticket. Sim. Tanto que se essa pessoa for num dia na hora do almoço num restaurante X e gastar todo o valor dela, de uma vez vai passar. Então, a empresa não proíbe o gasto da forma que ela quer. Ela limita mais de 4 para evitar o quê? Se esse cartão foi roubado, clonado, que tanto ela trabalhadora quanto a empresa fornecedora não tenha o prejuízo. Muito bem, olha, Leonir Ribeiro mandou uma pergunta pelo Face. O meu fundo de garantia não está sendo depositado há 4 anos. O que eu devo fazer para receber? Reclamação trabalhista. Nesse caso, o que ele pode fazer, Madi? Ele pode conversar com o empregador, ir à Caixa para verificar se realmente não está sendo depositado, porque em alguns casos o trabalhador não recebe a cartinha em casa. Então, o fato de não receber a cartinha não implica ou não significa o não depósito. Então, primeiro vá à Caixa, verifique se realmente não está sendo efetuado e se não estiver, você pode fazer uma denúncia indireta no sindicato, no Ministério do Trabalho ou, não resolvendo, buscar a Justiça. O Adexon Frazão é de Monção, no Maranhão. Ele conta, eu sou professor com 2 matrículas, sendo uma no município e outra no estado. Eu fui eleito pelos servidores públicos para presidir o Instituto de Previdência Municipal. Eu já consultei vários advogados e me disseram que não é acúmulo de cargos. Da forma como eu penso em fazer, pedir licença sem vencimento da matrícula de professor e continuar trabalhando no estado à noite. Pergunto, não é acúmulo de cargos de acordo com o artigo 37 da Constituição, tendo em vista que o Instituto é uma autarquia? Entende-se que não, porque são contratos diferentes. Quando ele prestou serviço público, concurso para o Estado, ele é funcionário público do Estado. Quando ele prestou concurso para a Prefeitura, ele é funcionário público da Prefeitura. Então, ele tem 2 contratos de trabalho
por meio de concurso público, mas para 2 órgãos distintos. Então, não haverá acúmulo, porque em um ele é funcionário do Estado e outro da Prefeitura. O que ele tem que verificar é se os contratos dele de trabalho não vetam esse tipo de trabalho acumulado. Aí não poderia. Agora, se os contratos dele forem omissos, ele pode acumular, não no sentido de acumular cargo, ter mais de um contrato de trabalho. Não haveria acúmulo de função nesse caso. Entendi. Vamos às ruas de São Paulo para conferir mais uma dúvida sobre direito trabalhista. Eu queria saber se a empresa mudou o meu horário de trabalho e sem me avisar, sem me comunicar, eu queria saber se eu sou obrigado a aceitar. Então, André. É complicado, né? O contrato de trabalho ele é livre entre as partes, ou seja, empregado e empregador têm que acordar. O empregador pode efetuar qualquer mudança de horário no contrato de trabalho? Ele pode, desde que haja mútuo consentimento e o acordo do empregado. Nesse caso, ele não colocou o nome, mas se você não concordar, você pode dizer ao seu empregador que você não concorda. Qual o seu risco? Ser demitido, tomar advertência. A princípio, não poderia. Por quê? Porque você não concordou. Então, o que o seu empregador tem que fazer? Um aditivo ao contrato de trabalho com seu nome, sua função, dizendo exatamente o quê? O que você precisa. Então, ele vai dizer, olha, a partir do dia 1º de fevereiro, o seu horário passa a ser das 7 às 16. Então, coloca um ciente de acordo. Agora, mudar e dizer, olha, a partir de amanhã mudou, não poderia. Aí, neste caso, eu teria necessariamente que dizer, não quero. Agora, o risco é a rescisão. Então, a resposta é você tem que... Mudar, o seu empregador pode? A resposta é não pode. Ele teria que ter um aditivo Porém, ao se contrato. você falar não, você pode ser demitido. Essa é a Não resposta. por justa causa, mas nós vemos no dia a dia que é isso que acontece. Infelizmente. Infelizmente, Madi. O Pedro mandou uma pergunta pelo Twitter. No trabalho de 10 horas por dia, com 1 hora de almoço, a empresa não tem obrigação de fornecer vale-refeição? O que pode ser feito se isso não acontece? Não existe obrigação de vale-refeição. O que acontece? O vale-transporte é obrigatório por lei. O vale-refeição, ele não é obrigatório. Ou ele é uma cláusula da convenção coletiva, do acordo, ou seja, por meio do sindicato, ou o acordo entre empregado e empregador. Nesse caso, ele pode trabalhar 12 por 36, por exemplo. Se o sindicato dele não for um sindicato forte e não trouxer essa informação de que ela tem que fornecer vale-alimentação, vale-refeição, não existe obrigação. Olha, a Cláudia Lopes escreve, eu trabalhei numa firma de meias. Quando entrei, passei pelo médico e quando eu fui mandada embora, eu estava grávida e não sabia. Então, eu gostaria de saber se eu tenho algum direito. Cláudia, né? É a Cláudia Lopes. Cláudia, o que acontece? A mulher grávida, a mulher gestante, ela tem estabilidade desde a confirmação da gestação até 5 meses pós-parto, inclusive sem contrato de experiência. Se eu contratei a Cláudia hoje, a título de experiência por 90 dias, e ela disser amanhã que ela está grávida, ela já passa a ser estável. Eu não posso mais extinguir o contrato dela. No seu caso, se você não informou o seu empregador, ou porque você não sabia, ou porque você não quis informar, porque infelizmente a gente também sabe que existe uma fé por parte de algumas mulheres, você pode voltar para o seu empregador e dizer, olha, eu estou grávida, eu estou gestante. Ele teria que te reintegrar. Se ele negar essa reintegração, ela pode ingressar com reclamação trabalhista, pleiteando a reintegração e, na impossibilidade, a conversão desta reintegração em estabilidade. Ou seja, ela vai pedir a indenização. Então, imagine que ela esteja de 2, 3 meses, ela teria 9, então já tirou 3. Mais 5 pós-parto, então seriam 11 meses de estabilidade. Agora, é mais comum, nesse caso, ela voltar à empresa e dizer, olha, empregador, estou grávida, eu quero voltar. Ela tem um prazo para fazer isso? Não tem, Madi. O grande problema é assim, quanto mais tempo ela demora, mais tempo dá a entender que ela houve o quê? Uma fraude, que realmente ela não queria voltar. Então, a ideia é o seguinte, ela soube da gravidez, ela já tem que voltar e informar ao empregador. Às vezes, que ela colocou que ela fez exame médico. O médico não pode perguntar se você está grávida, nem na sua admissão e nem na sua demissão. Por quê? Porque isso seria uma causa de discriminação. Então, sempre que eu vou admitir uma mulher, eu não posso perguntar, olha, Andréia, você está grávida? Não posso, isso é proibido. Eu posso dizer, olha, vou te demitir hoje, você está grávida? Não, não estou. Aí eu saio daqui 15 dias eu faço um teste e, olha, estou grávida. Então, essa ideia de perguntar, isso é vetado tanto pela própria Constituição, quanto por portaria própria do Ministério do Trabalho.
Então, no caso dela, como ela não colocou prazo de gravidez, quanto tempo de gestação ela está, o melhor é ela voltar à empresa, informar o empregador da gestação e, a partir dessa informação, se ele não reintegrá-la, ela ingressa com reclamação trabalhista, o mais breve possível. Ah, mas a minha audiência vai ser agendada lá para 2015. Problema da justiça. Você foi demitida em dezembro, em janeiro verificou a gravidez, que já era desde dezembro, então você junta toda essa documentação. O ruim que vai acontecer lá em 2015, o empregador vai ter o quê? Que obrigatoriamente indenizar. Então, para isso é importante que ela prove que quando ela teve essa informação da gestação, que ela chegou lá e disse, olha, cultura, eu estou grávida. Então, essa ideia, se ela tiver que buscar a justiça, é muito importante provar, comprovar que ela informou, mas que o empregador não deu bola, não deu a mínima. Entendi. Olha, nós já voltamos então com outras perguntas sobre direitos trabalhistas. Quem está aqui com a gente é a Andréa Antonati e daqui a pouco a gente volta com outras questões. Continue aí, continue enviando as suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. Hoje o nosso tema é direito trabalhista e quem responde as suas questões é a Andréa Antonati. Nós temos uma informação aqui. O governador Geraldo Alckmin sancionou ontem a lei que reajusta o salário mínimo regional no estado de São Paulo. O mínimo regional beneficia trabalhadores sem piso definido por lei, convenção ou acordo coletivo. O valor muda de R$ 690 para R$ 755 na primeira faixa, onde estão os serventes, trabalhadores de limpeza e serviços gerais. Na segunda faixa, que abrange barbeiros, pedreiros e outras profissões, o valor vai de R$ 700 para R$ 765. E na terceira faixa de trabalhadores de serviços de saúde, transporte e comunicações, o valor do mínimo vai de R$ 710 para R$ 775. André, explica para a gente, quer dizer, eu falei números aqui do mínimo do estado de São Paulo. São todos os estados que têm esse mínimo regional? Não. Nós temos que observar primeiro o mínimo nacional, que hoje R$ 678, que passou a valer dia 1º de janeiro. O piso regional, ele varia de estado para estado. Esse é de São Paulo. Rio de Janeiro é outro, Rio Grande do Sul é outro. Não são todos os estados que têm. Então, esse é só para o estado de São Paulo. Então, em São Paulo, durante o mês de janeiro, como os pisos regionais de São Paulo vão entrar em vigor dia 1º de fevereiro, neste caso, 678 é o mínimo. Então, em janeiro, ninguém no estado de São Paulo ou no Brasil pode ganhar menos do que R$ 678. Já a partir de dia 1º de fevereiro, se eu tiver uma doméstica, por exemplo, ela tem que ganhar, por exemplo, 755. Ela já não pode ganhar 678 e nem o valor anterior. Esse mês ela receberia o Não, o piso anterior ao 755, que é o 695, né? Agora fugiu. Também tem um monte de número aqui. O primeiro, é 695. O que acontece? Na primeira faixa, 690 para 755. Então, esse mês ela teria que ganhar no mínimo 690. Agora, menos de 678, ninguém, em janeiro. A partir de 1º de fevereiro, já passa para 755. Não é que não existe o piso nacional, eles não observam o piso nacional. É que essas pessoas, como colocou no começo da reportagem, eles não possuem o quê? Um sindicato forte, uma categoria forte, que é o caso do doméstico. Ele tem um sindicato, ele é uma categoria que hoje está em vigor, é uma categoria forte no sentido de quantidade de trabalhadores, mas eles não buscam o sindicato como garantia. Então, é uma forma indireta de garantir os direitos dela. Muito bem, olha, o Álvaro é de Osasco e mandou um e-mail para a gente. Ele conta, eu sou atendente de telemarketing e trabalho 6 horas por dia. Eu vou cumprir o aviso prévio e perguntei ao RH da empresa se eu poderia entrar 2 horas após o meu horário de entrada ou 2 horas antes do término da minha jornada. Eles disseram que não, pois essa regra serve apenas para quem trabalha 8 horas por dia. Essa informação está correta? Está incorreta. No caso da dispensa da demissão sem justa causa, é opção do empregado. A redução ou de 2 horas diárias durante todo o período de aviso ou 7 dias corridos no término do aviso.
Agora, não importa se a jornada dele... Mas sabe aquela primeira pergunta das 3 horas, que a moça disse que só trabalha 3 horas? Sim. Se ela for dispensada sem justa causa e fizer opção por 2 horas, ela vai trabalhar só 1 hora por dia. Isso não independe da jornada de trabalho. Quer eu trabalhe 3 horas por dia, quer eu trabalhe 8, quer eu trabalhe mais, eu tenho direito à redução das 2 horas. Talvez, desculpa cortar, nesse caso a empresa tenha dado compulsoriamente a ele a opção pelos 7 dias. Então, nesse caso, ele tem que chegar e dizer, olha, isso está errado, tentar... Dizer, olha, eu não quero 7 dias, eu quero as 2 horas. Pode ser essa a situação. Porque, às vezes, a empresa, ela coloca os 7 dias já para antecipar a rescisão e ele permanecer menos tempo dentro do estabelecimento. Embora a opção seja do empregado, algumas empresas, indiretamente, elas conduzem para essa situação. Entendi. Olha, hoje o tema é direito trabalhista e o tema inicial do programa foi o home office, que é aquele trabalho que a gente leva do escritório para casa. Bom, mas levar esse trabalho para casa implica também em assumir certos custos. E é sobre isso que a gente vai responder para saber se é um mito ou verdade. Vamos ver. Andréia, trabalhar em casa exige o gasto com eletricidade, conta de telefone e até com impressora. Esses custos também devem ser pagos pela empresa. Isto é verdade ou isto é um mito? Verdade, verdadeiríssima. É o que eu me coloquei no começo. Não é somente trabalhar em casa, existe um gasto além daquele que eu já tinha. Então, o empregador vai pagar meu vale-transporte? Não, porque o vale-transporte é locomoção, residência, trabalho, residência. Este gasto, ele será diluído de outras formas. Quanto eu gastava de energia? R$10, então passou para quanto? 30. O grande problema aqui é que eu não tenho como mensurar. Então, computador, impressora, toner, papel, caneta, tudo a empresa tem que fornecer. Não é porque eu estou em casa que eu terei que ir à papelaria e comprar tudo isso. Não, quem terá que me fornecer é o meu empregador. Agora, esse gasto de eletricidade, telefone... Com o telefone é mais fácil, porque eu posso dar uma linha a você e dizer, esta é a sua linha de trabalho. Então, eu consigo controlar. Agora, com relação ao gasto de eletricidade, eu tenho que pegar as últimas 3, 6 contas, fazer uma média e, a partir daquela data, pagar o proporcional ao seu gasto, em razão do trabalho em casa. Muito bem, olha, a Vanessa, ela pergunta, eu fui contratada pela Prefeitura de São Paulo como professora por um período de 1 ano, renovável por mais 1 ano. Findado o primeiro ano e o contrato, eu não tive interesse em renová-lo. Até hoje não pagaram o meu último salário, 13º e férias proporcionais. Eu liguei para o departamento financeiro, me disseram que não há previsão do meu pagamento. O que eu posso fazer? Nesse caso, o ideal é buscar realmente o RH, conversar com a prefeitura. Não havendo pagamento, justiça, não tem outra forma, Madi, porque não tem uma reclamação, porque por mais que ela reclame, ela não vai ter direito a receber, porque vão ficar falando, olha, não tem prazo, não tem prazo. E ela também tem que verificar como houve o término desse contrato e se esses valores já não foram pagos no último mês de trabalho dela. É importante, antes dela reclamar e ingressar com ação, verificar o último comprovante de pagamento para verificar, em razão do contrato ser por prazo determinado, se essas férias e este 13º já não vieram inclusos. Como é término, aviso prévio ela não tem. É só saldo de salário, férias proporcionais mais 1/3 e o 13º. Geralmente, esse valor vem diluído no último pagamento. Olha, bem rapidinho, já está no final do programa. O João, ele conta, eu sofri um acidente no meu dia de folga, eu trabalho de carteira assinada, fiquei afastado pelo INSS durante 6 meses. Gostaria de saber se quando eu voltar ao trabalho eu poderia exercer a mesma função ou mudar para outra e continuar com o mesmo salário na carteira. Qual é o tempo para que a empresa possa me demitir depois que eu saio do INSS? Como ele colocou que aí não foi acidente do trabalho, foi um acidente no dia de folga, ele, por lei, ele não tem estabilidade. Ou seja, ele volta hoje, a empresa pode dispensá-lo, demiti-lo hoje? Pode. Quanto a voltar e mudar de função, é preciso verificar por que dessa pergunta. Se houve uma perda, uma redução da capacidade laboral dele, a princípio a empresa teria que mudar, mas ela não tem a obrigação. O que ela pode é aproveitar essa pessoa para cumprir a cota de deficientes, que seria positivo para a empresa, desde que ele seja realmente um bom trabalhador. Agora, estabilidade ele não tem, salvo se o sindicato trouxer.
Olha, hoje o Pronto Atendimento recebeu a professora Andréa Antonati, advogada, especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário. Foi muito legal o programa, Andréa. Quero te agradecer muito. Recebemos muitas perguntas e espero recebê-la em breve. Obrigada, novamente. Coloco-me à disposição e um bom dia a todos. Legal. Olha, o Pronto Atendimento termina aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Quarta-feira, você sabe, é dia de falar sobre Previdência Social. Você já pode enviar suas perguntas. Bom dia para você. Até amanhã.